sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, professores, professoras de ginástica rítmica. Estamos aqui no canal RGIM BR para mais um encontro de ginástica rítmica aqui com excelência para você. Eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica há mais de 18 anos e aqui eu te ensino como você ser um professor ou professora de ginástica rítmica que forma ginastas que ganham medalhas mesmo que você não tenha sido ginasta. E hoje a gente vai falar de um equilíbrio muito importante para você conquistar as medalhas com as suas ginastas, esse caminho para o equilíbrio Y, ou seja lá como você chama esse equilíbrio, sem segredos. E eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre este equilíbrio, essa dificuldade corporal de equilíbrio. Agora, vale reforçar que esse conteúdo aqui não é um conteúdo para ginastas, para pais, para mães ou para admiradores da nossa modalidade. Esse é um conteúdo para professores, professoras de ginástica rítmica que já estão trabalhando ou que pretendem trabalhar na GR, mas que estão comprometidos a aprender sobre ginástica rítmica, levar suas ginastas ao pódio, as medalhas da GR. Então, mesmo que você esteja começando, você sabe bem que esse conteúdo aqui do nosso canal não é um conteúdo para quem apenas para quem foi ginasta. Esse é um conteúdo para todo mundo, para quem não foi ginasta, para quem foi ginasta, porque para ensinar ginástica rítmica você precisa muito mais do que isso. Você precisa saber como ensinar e não ter sido ginasta. Então, é para você que trabalha com a iniciação e que quer levar suas ginastas às competições ou apenas às apresentações de GR. E aí, eu tenho falado para vocês aqui nos últimos tempos que nós estamos aqui numa batalha, né? Nós estamos numa guerra, numa batalha contra as injustiças da GR. E eu vou falar sobre isso sim, porque é importante que você saiba qual é a minha missão, qual é o meu objetivo aqui dentro. Bom, eu estou aqui no canal RGIM BR para trazer a vocês conhecimento. Tudo o que eu não tive lá atrás como professora de GR, porque infelizmente os professores da ginástica rítmica guardam para si isso, ficam com isso guardado, escondem as 7 chaves e eu acredito que isso é uma falta de consideração, porque essa falta de acesso ao conhecimento da GR é uma falta de consideração com os profissionais, com a modalidade e com as ginastas. E isso impede com que as ginastas tenham condições de chegar ao pódio da ginástica rítmica. Então, eu considero isso uma verdadeira injustiça contra as crianças, contra os profissionais, e eu sou defensora de a gente de compartilhar conhecimento. E por isso que eu estou aqui. Eu quero que você realize os seus sonhos, realize os sonhos das suas ginastas, porque é dessa maneira que a gente vai fazer a nossa modalidade crescer. Então, a minha bandeira tá içada aí para você entender que esse caminho para você conhecer a ginástica rítmica, trabalhar do jeito certo, ele não vai ser bloqueado por aqui. Eu vou trazer tudo o que você precisa, sempre diariamente por aqui. Mas você precisa me acompanhar, porque ter a informação não basta. Você precisa estar atento para poder aplicar isso dentro da sua realidade e conquistar os resultados que você precisa. Então, estamos aqui na nossa luta e quem estiver aqui comigo firme nessa batalha contra a falta de conhecimento e com a meta de preparar as ginastas do jeito certo, continue comigo, porque é aqui que a gente vai seguir dessa maneira. Então, vamos lá. Eu tenho visto muitos professores com dificuldades, né, de preparar as ginastas, de ter melhores resultados e, ao mesmo tempo, eu tenho visto tantos profissionais como os meus alunos e alunas do método Ginástica Rítmica com Excelência que têm se destacado diariamente. Então, eles compartilham comigo as fotos, os resultados. Hoje mesmo compartilhei com vocês nos stories a trajetória da minha aluna Emily, né, que entendeu sobre paciência, sobre o processo de respeito às ginastas para conseguir alcançar o que ela buscava. Então, compartilhei com vocês agora há pouco. Ela me contou, Val, você sempre falou sobre paciência no processo e eu tô desde o início do ano preparando as minhas ginastas para trabalhar o duplo e agora, ontem, por um acaso, 3 das meninas delas conseguiram na mesma aula. Então, é um processo que demanda aprendizado, respeito por parte do professor, mas que isso traz resultados. Porque essa ginasta que tem condições de fazer, talvez para você seja simples, um simples duplo da corda, um salto duplo da corda, ela vai ter muitas outras habilidades sendo desenvolvidas nesse processo. E é isso que vai fazer diferença para os grandes resultados das nossas ginastas. Então, eu vejo os meus professores que fazem parte do meu curso, que fazem parte dessa metodologia testada e aprovada, tendo resultados.
Durante o meu processo como professora de ginástica rítmica, eu também tive muitos resultados. Agora mesmo eu compartilhei aqui com uma professora o meu currículo de resultados dentro da ginástica rítmica, e é interessante, né, considerar que eu tive tudo isso sem ter sido uma grande ginasta. Então, os resultados em campeonatos internacionais, em eventos nacionais, estaduais, torneios brasileiros, eles não foram resultados por conta da minha formação enquanto ginasta, mas sim enquanto a minha preparação como profissional. Foi isso que me trouxe os resultados. E, como eu tenho falado para vocês por aqui, eu estou disposta a compartilhar isso com vocês. Como a gente está nessa batalha contra a falta de conhecimento, eu decidi abrir o jogo e no dia 18 de novembro eu vou fazer uma aula fechada, exclusiva, para professores que querem conhecer o segredo para ganhar medalhas na GR. Então vai ser uma aula fechada para professores de ginástica rítmica que querem ganhar medalhas. Se você quiser conhecer mais um pouquinho do que vai ser, hoje eu vou contar um pouquinho mais de como vai funcionar essa aula. Então continua comigo até o final desse conteúdo, que agora falta pouco, né? Daqui a uma semana e pouquinho a gente vai estar juntos. Então eu preciso que você entenda como vai ser esse processo para você ver se faz sentido para você ou não. Essa aula secreta vai ser no dia 18 de novembro e eu te conto já já mais detalhes desse encontro. Vamos lá! O que a gente tem trabalhado por aqui é sobre ginástica rítmica, mas sobre ginástica rítmica de uma maneira que você prepare as suas ginastas para terem resultados. E eu já dei spoiler para vocês, né? O próximo código de pontuação está extremamente focado em execução. Então, se as suas ginastas querem ter resultados, se você quer levá-las ao pódio, você precisa dar condições para elas. E essa condição vem através da base, de saber ensinar para elas os elementos da forma correta, prepará-las do jeito certo. E é isso que eu quero que você entenda, se você quiser ter esses resultados. Porque, afinal, eu não estou aqui para te obrigar a qualquer coisa. Eu não estou aqui para exigir que você faça qualquer coisa. Apesar de que eu considero que o mínimo que precisa um professor de ginástica rítmica é estar atualizado à modalidade. O mínimo que um professor de GR precisa é saber sobre as regras e saber ensinar do jeito certo. Porque senão, afinal, o que você está fazendo na sua aula de GR? Que aula é essa que você está dando para suas ginastas se você não sabe ensinar a GR do jeito certo e fortalecendo a base? E hoje eu trago aqui uma imagem para vocês entenderem sobre essa história da base, né? Eu encontrei essa fotinho aqui, achei uma graça. Essa aqui é uma ginasta italiana, Sofia Raffaelli, que foi medalhista em terceiro lugar nas Olimpíadas desse ano, nos Jogos Olímpicos de Paris. E a Sofia Raffaelli, para chegar onde ela chegou, sendo campeã mundial, sendo medalhista olímpica, ela teve esse processo de preparo de base. Então, veja, ela está aqui nessa primeira foto competindo pequenininha, tendo uma base já de preparo, de condições para ser uma grande ginasta. E até ontem eu conversava com um outro professor, que a gente falava o seguinte, de todas aquelas ginastas que a gente estava conversando sobre uma clínica, né, um curso que eu vou dar para essas ginastas, e aí eu falei o seguinte, olha, eu defendo o seguinte, quando eu ver aquelas tantas ginastas, né, que a gente vai trabalhar nesse curso, eu não sei quais delas vão chegar a ser uma ginasta de competição, se é que alguma delas vai ser, mas o meu objetivo é trabalhar elas com o jeito certo e levando elas a ficarem felizes com aquilo que elas estão fazendo, superando seus desafios e crescendo. Então essa é a minha forma de trabalhar, e eu defendo muito que você precisa trabalhar a base. A forma como você vai chegar lá é outros 500. Eu vejo que cada vez mais nós temos diversas possibilidades de trabalho e diversas formas de chegar até essa ginasta. Mas, se você quer ter resultados, o caminho sobre a base não existe outra forma. O caminho sobre a base é decisivo para os seus resultados. Então, para essa ginasta chegar a ser uma medalhista olímpica, ela vai precisar preparar a base, ela vai precisar ser preparada desde a base. E quem transforma essa base são vocês, professores de ginástica rítmica. Somos nós os responsáveis por tudo isso. E eu espero que você esteja comprometido a entender esse processo de base, porque cada vez mais o nosso código de pontuação, as regras da GR estão exigindo que a gente esteja com a base bem preparada para dar às nossas ginastas qualidade de apresentação. Vamos lá! Como você chama esse equilíbrio aqui na sua cidade? Como você chama por aí?
Eu já passei em alguns clubes que chamam ele de equilíbrio lateral, de segurando lateral, equilíbrio bandeira, equilíbrio Y. Como você chama aí? Comenta aqui para mim, deixa aqui para mim nos comentários qual é o nome desse equilíbrio na sua cidade. Porque, independente do nome, nós temos regras a seguir. E essas regras, elas estão aonde? No nosso código de pontuação. E aí, dentro do código de pontuação, a gente vai ter as descrições sobre cada uma das dificuldades. Então, quando você vê eu trazendo algum conteúdo aqui falando sobre uma dificuldade corporal ou sobre um elemento do aparelho, tudo isso eu trouxe do código de pontuação. Não é da minha cabeça, não. É do código. Então, eu quero só pegar aqui a descrição correta desse elemento, né? Que, na verdade, o código de pontuação pede que a gente tenha uma abertura de 180 graus, ou seja, é chamado de espacate, né? Essa posição de 180 da perna. E a gente precisa oferecer isso para as nossas ginastas durante essa dificuldade corporal. Para a ginasta executar um equilíbrio Y, lateral, bandeira, segurando, você precisa oferecer uma amplitude de perna para ela ter essa dificuldade do jeito certo e sem penalidades. E aí a gente vai entender que essa dificuldade corporal para o ciclo 2025-2028 tem o valor de 0,30. E esse símbolo que você vê à sua direita ou esquerda aí, um símbolozinho desenhado em preto que parece escrito em japonês, na verdade é o símbolo dessa dificuldade corporal. Então, como você, como professor de ginástica rítmica, precisa conhecer a forma correta dessa dificuldade, o símbolo dessa dificuldade e o valor dessa dificuldade para poder trabalhar isso com as suas ginastas, porque a primeira coisa é saber como essa dificuldade deve ser executada do jeito certo para que ela tenha valor na apresentação da sua ginasta e sem penalidades. Eu trago aqui uma imagem então para a gente visualizar. Vamos ver. Essa aqui é uma ginasta executando o equilíbrio lateral, segurando, e se você for observar, ela tem uma longa perna, né? Então, ela faz isso com muita tranquilidade, ela pega essa perna lateralmente, super encaixada, e ela mantém-se no equilíbrio por no mínimo 2 segundos, finalizando sobre o próprio eixo. Essa aqui é a linha correta dessa dificuldade corporal. Então, você pode entrar direto na dificuldade, você pode usar a mesma mão, você pode segurar pela frente, por trás, todas estão corretas. Porém, nós temos alguns ajustes que a gente vai entender já já, e o que a gente precisa entender é eixo da ginasta, puxando a cordinha para cima, para poder se manter nessa dificuldade do jeito certo e ganhar o valor de 0,30. Essa ginasta aqui tem uma limpeza corporal muito correta. Veja, ela tem o braço extremamente alongado, é simplesmente a perna que vem até o corpo dela. Ela se mantém no equilíbrio com facilidade e finaliza sem deslocamento do eixo. É isso que a gente busca na ginástica rítmica, que a gente trabalhe as nossas ginastas para que elas tenham estrutura física e condições além das físicas para conseguir executar esse equilíbrio. E aí, a gente vai entender agora, na prática, como que a gente vai ensinar isso para as nossas ginastas. Vamos lá. Primeiro, eu trago aqui algumas imagens para você visualizar este equilíbrio sendo executado. E aqui nós temos uma ginasta com uma imagem que me chama muito a atenção de algo que eu costumo trabalhar com as ginastas. Vamos lá. Observe a forma que essa ginasta está pegando no pé dela. Por conta do comprimento da perna dela, né? Diferente daquela ginasta que a gente viu anteriormente, essa ginasta tem condições de pegar na ponta do pé. O que isso aqui trabalha? Trabalha um eixo alinhado e trabalha uma consciência para essa ginasta esticar o pezinho. Isso aqui é muito interessante quando a gente trabalha com as pequenas, com as meninas iniciais. Então, buscar essa perna lá embaixo e erguer até em cima, sempre utilizando a pegada pelo pé nas ginastas que têm condições físicas para isso, é interessante. Eu trabalhei muito com as minhas pequenas quando elas estavam lá nos primeiros anos de ginástica, para que elas conseguissem chegar a essa forma. Mas lógico, a ginasta que tem um pouco menos de flexibilidade ou que tem uma perna mais longa, ela vai ter mais dificuldade de pegar dessa maneira. Não é a única forma, mas é uma opção para você trabalhar com as suas ginastas. Além disso, essa imagem aqui ilustra algo que você precisa fazer com as suas ginastas, que é trabalhar o equilíbrio com o pé no chão.
Antes de pensar em subir relevê, antes de pensar em trabalhar com o braço cruzado, você precisa dar para ela a possibilidade de encontrar o seu eixo corporal alinhado na posição correta. Então, para isso, você vai ter que dar para ela essa estrutura física. Ela precisa de flexibilidade, de condicionamento, de alinhamentos que você vai fazer primeiramente no solo, depois leva ela para a barra para executar esse movimento alinhada e com o apoio da barra, e por fim você leva para o solo, para diagonal, para o centro, onde ela vai entender as correções anteriores para chegar até aqui e executar o equilíbrio da forma correta. E aí essa é uma opção de pegada, né? Segurando lá na ponta do pé. Agora, independente de como você vai fazer esse equilíbrio, fortaleça a base, ensine a sua ginasta começando do jeito certo. A gente quer que ela faça esse equilíbrio no relevê, que ela faça esse equilíbrio com a perna no máximo de abertura, mas antes de ela chegar lá, você precisa dar base, condições físicas para ela. E eu espero que isso já tenha ficado claro para você, porque outra maneira de conseguir realizar esses equilíbrios do jeito certo não vai existir se você, profissional, não der a ela condições para isso. Maravilha! Aqui eu trago uma outra imagem de uma ginasta que já tem uma perna mais curtinha. Então, observe a forma que ela está segurando. Essa perna está na lateral, está atrás do ombro, que inclusive é uma das formas que eu prefiro trabalhar. Porque quando a gente faz essa ginasta pegar a perna aqui na frente, às vezes até segurando com a mesma mão aqui na lateral, normalmente elas colocam o quadril para trás e desencaixam. Então, quando você trabalha essa pegada aqui ou essa pegada aqui, né, com o cotovelo aberto, das duas formas você está contribuindo para o alinhamento corporal e, naturalmente, dando mais condições a ela de executar o equilíbrio do jeito certo. Maravilha, aqui tem mais uma ginasta que talvez até pelo ângulo da foto, eu fiquei observando, será que era o ângulo, será que não era? A gente vê que essa perna está um pouquinho deslocada para frente, mas o que a gente precisa visualizar é o eixo dessa ginasta. Observe como desde o relevê lá embaixo, ela está com o relevê alto, com a base super alinhada, com a perna lateralmente e com o corpo sendo puxado para cima e ainda com uma ponta de pé linda, não é verdade? Então, esse processo precisa ser observado. Quando o profissional vai ensinar a sua ginasta, ele precisa dar o suporte do preparo de base, estrutura física. Depois, ele vai dar as correções mais afinadas de acordo com o código de pontuação. Então, não é da minha cabeça que eu trago essas correções para você. Você precisa visualizar isso de acordo com o que o código pede. E o código é muito claro naquilo que ele quer. Ele quer uma amplitude máxima, ele quer encaixe corporal, extremidades alongadas e uma postura alinhada sobre o eixo correto da ginasta. Ai, meu nariz começou a coçar. Maravilha. Temos aqui mais uma ginasta, que aqui a gente já pode ver uma pegada onde ela segura mais próximo do calcanhar e tá tudo bem. Então, o que a gente precisa entender é essa perna sempre alongada e esse tronco também alinhado na vertical. A gente não pode ter uma inclinação lateral, porque esse exercício, ele pede que a ginasta tenha o alinhamento total na vertical. Agora, eu preciso te dizer o seguinte: a partir do próximo ciclo, a partir do próximo ano, a gente vai ter algumas alterações no código de pontuação. Inclusive, se você ainda não tem acesso ao novo código de pontuação, digite COP25, COP25, aqui nos comentários, que você vai ter acesso lá no seu direct ao novo código de pontuação em inglês, que é o que a FIG já disponibilizou. Em breve a gente vai ter a versão em português, mas precisa se acalmar aí, segura os ânimos que já eu comunico para vocês quando tiver o português. Por enquanto, você já pode começar a estudar um pouquinho, a se organizar para entender um pouquinho sobre as normas. E aqui, eu já te dou esse spoiler de que no próximo ciclo a gente vai ter uma ginástica rítmica também focada ao artístico, como a gente vinha até agora, tudo que você trabalhou com as suas ginastas. Se você seguir os conteúdos aqui do canal, você vai ter vantagens nesse próximo ciclo, mas se você não se atentar ao que vem agora de mudança, você vai ficar para trás. Então, entenda o seguinte, até 2016, nós tínhamos muitas mudanças no código, mudanças drásticas, certo? De 2016 adiante, meio que o código se organizou e começou a ficar em uma linha mais parecida. E agora, do último ciclo para 2025, a gente vê uma mudança, mas é uma mudança menor. Então, permanecem algumas coisas
E tem mudança sim. E agora, o que a gente pode considerar que é uma das principais mudanças relaciona-se à execução. Se a sua ginasta não tiver uma execução corporal bem trabalhada, um preparo de base com o aparelho bem completo e bem preparado, a sua ginasta não vai se destacar. Então, você precisa entender isso. Dito isso, eu quero te dizer o seguinte: essa ginasta, para realizar esse equilíbrio, vai precisar de preparo, vai precisar de condições. Mas tem mais coisas, porque se no dia da competição ela não estiver mentalmente preparada, não adianta. Ela não vai executar esse equilíbrio mesmo que ela faça lindamente durante todos os treinos. Então, o que eu defendo dentro da minha forma de trabalho? Você precisa ensinar para sua ginasta o processo do ponto zero. Cada elemento vai ter um ponto zero. Quando você ensina a sua ginasta do ponto zero até o auge do movimento, o mais perfeito que ela possa executar, você está dando para ela o caminho de base. Dê o ponto zero bem firme e vai construir esse caminho até lá. Beleza, Val. Então agora, se eu preparar a base, minhas ginastas estão maravilhosas na competição? Não necessariamente, porque tem a questão mental, o treinamento mental que você também precisa trabalhar com as suas ginastas. E tudo isso faz parte daquilo que eu defendo na ginástica rítmica e a forma como eu trabalho e trabalhei e que fez as minhas ginastas tantas vezes campeãs. E por isso eu decidi que eu quero te ajudar a preparar as suas ginastas ao pódio. Você hoje sabe levar as suas ginastas ao pódio na ginástica rítmica? Então eu vou te fazer um convite, se você já sabe ou se você quer melhorar esse processo de levar as suas ginastas ao pódio. No dia 18 de novembro, eu vou realizar uma aula secreta, uma aula fechada, exclusiva para professores de ginástica rítmica que querem aprender a levar suas ginastas ao pódio. O que vai ter nessa aula, Val? Eu vou ensinar tudo, eu vou repassar, eu vou divulgar tudo o que ninguém te conta sobre como ganhar medalhas na GR. Coisas que eu fiz no meu processo depois de ter errado, porque ninguém me contou. Então, eu quero facilitar o seu caminho. Eu quero diminuir a distância até o pódio com as suas ginastas. Por isso que profissionais que estiverem comprometidos vão participar dessa aula. É uma aula de conteúdos que eu ainda não compartilhei com vocês por aqui. Então, é uma aula secreta porque eu só quero nessa aula professores comprometidos. Por isso, essa aula vai ter um valor de investimento. Você vai investir R$10, imagine R$10 de investimento, para aprender a levar suas ginastas ao pódio. Maravilha, você vai investir R$10 nessa aula. Quando você fizer esse investimento, você vai me mandar o comprovante e eu vou colocar você no nosso grupo da aula secreta. No dia 18 de novembro, às 9 da noite, eu vou realizar essa aula no Zoom, então não vai ser aqui no Instagram, no YouTube, nem nada. Eu vou realizar essa aula e nessa aula eu vou compartilhar tudo o que ninguém nunca te contou e que inclusive eu até agora não tinha organizado para repassar para vocês sobre como ganhar medalhas na ginástica rítmica. Se você ficou interessado nesse conteúdo, se você quer ter essa informação secreta, inclusive, que muita gente guarda 7 chaves, eu quero que você esteja com a gente, mas é uma decisão sua estar comigo no dia 18 às 21 horas. Eu não vou estar presente, não vou dar aula, essa aula não vai ficar gravada. Essa aula é só para quem estiver ao vivo. E é uma oportunidade única. Então digita aqui no Instagram, eu quero, mentira, não é eu quero, é medalhas. Você vai digitar medalhas aqui nos comentários. E você vai receber no seu direct do Instagram, não funciona no YouTube, tá? No Instagram, você vai receber as informações para participar dessa aula. Val, mas eu tô assistindo isso aqui no YouTube. Tudo bem, depois me mande uma mensagem no privado lá no Instagram que eu vou te compartilhar esse segredo. E aí, você se inscrevendo, pode ficar tranquila que no dia você vai receber o link para poder participar dessa aula. Quando você participar dessa aula, você vai ter também a grande revolução do seu processo de trabalho na ginástica rítmica. Então, essa é uma aula para quem está decidido, para quem está preparado para fazer um 2025 diferente com as suas ginastas. Maravilha, Val, escrevi medalhas aqui agora. O que eu faço? Quando eu terminar essa aula aqui, esse encontro de hoje, você vai lá no seu privado, no seu direct e veja a mensagem que eu te passei. E nesse dia também eu vou anunciar sobre a última turma do método ginástica rítmica com excelência. Vocês já conhecem um pouquinho do curso Ginástica Rítmica com Excelência? Então,
Vocês já sabem que tem muitos professores que tiveram resultado. Vocês já viram aqui muitas postagens, muitas coisas que eu compartilho com vocês sobre os profissionais que já estudaram o curso, que já estão aplicando, que inclusive já ganharam medalhas. Mas, por motivos de força maior, eu vou precisar encerrar as próximas turmas desse curso. Então, assim, eu tenho uma missão de ajudar você com conhecimento. E aí, eu decidi fazer o anúncio de uma oferta de Black Friday no dia 18. Então, no dia 18, eu vou fazer o anúncio para quem estiver disposto a entrar no método de ginástica rítmica com excelência, a última turma. A turma número 15. Imagine, a gente começou lá em 2022 com a turma 1 e hoje nós somos mais de 250 profissionais. Só que agora, esse momento, essa fase vai encerrar. E aí, se você quiser estar comigo nesse dia para conhecer sobre o curso e saber da oferta que eu vou fazer sobre a Black Friday, você precisa participar comigo da aula do dia 18. Qualquer dúvida que você tiver, mande mensagem para mim, que eu estarei aqui te respondendo com maior satisfação para poder te ver subindo ao pódio com as suas ginastas na GR. Quero deixar aqui um grande abraço. A gente vai se encontrar segundas-feiras às 8 da noite e quintas-feiras ao meio-dia para trazer mais excelência para o seu trabalho, para a sua atuação na GR. Um beijo grande. Esteja preparado para o dia 18 que está chegando, hein? Tchau, tchau!